Nossa quinta recomendação. Líderes, e especialmente líderes públicos, precisam ter coragem, autoconfiança e prudência, porque aquilo que eles fazem, as decisões que eles tomam, interferem na vida de milhares de pessoas, de milhares de famílias. Afora a interferência no seu grupo direto de liderados e colaboradores. Vamos começar pela coragem. Vamos entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é superação de medo, é a capacidade de superar o medo. O indivíduo que na crise não tem medo, ele pode tomar decisões intempestivas, perigosas e irresponsáveis. A coragem é superação de medo. Coragem é vontade de superar o medo ou de superar o obstáculo ou a ameaça. E em crise, mais do que nunca, os líderes públicos precisam de coragem. Coragem para durar e aguentar, coragem para viver e morrer, coragem para suportar, para combater, para enfrentar, para resistir e para preservar o que é valioso, seja na instituição, seja na comunidade, na cidade, no país. A coragem, portanto, está no desejo, ela não é dada. Ela é construída no desejo de superação daquela situação ameaçadora e, em geral, crises como essa e essa que a gente está vivendo nos ameaçam profundamente. A coragem, portanto, não está na razão, está no coração, está no esforço pessoal, não está no cumprimento da regra. A coragem está sempre ligada à vontade. Para ser corajoso precisa querer. Em outras palavras, para ser corajoso tem que ser, tem que fazer. Se a coragem não nos é dada, ela é responsabilidade minha, ela está no meu desejo de enfrentar a ameaça, de enfrentar o obstáculo, aquilo que amedronta. A coragem não está na minha racionalidade ou no processo, ela está no esforço pessoal. A coragem está sempre ligada à vontade. Para ser corajoso, basta querer. E a coragem, em outras palavras, implica em ser e fazê-la, e não apenas fazer o discurso da coragem. É preciso fazer atos corajosos, tomar decisões corajosas. A coragem só existe no presente, ela não existe no passado. Eu sinto a coragem agora. Sobre a coragem que eu tive um dia lá atrás, em alguma crise passada, eu falo sobre ela. E eu não revivo ela dentro de mim, eu me lembro dela. Agora, diante da crise atual, eu sinto coragem. Ou seja, eu estou superando o medo que essa crise instalou em mim e trouxe para mim. Da coragem passada a gente fala. Em um ato de coragem, nós estamos sempre, o líder está sempre exposto ao risco. Ele pode terminar ileso e portanto, vitorioso, mas ele também pode sucumbir e não ter êxito. A coragem é que o coloca a correr esse risco de sair ileso e vitorioso ou de sair fracassado ou de sucumbir. A chave mais autêntica da coragem é a capacidade de suportar o sofrimento físico e moral. Nós estamos às voltas hoje com sofrimentos físicos. A pandemia que está posta aí do Covid-19 está produzindo sofrimentos físicos e sofrimentos morais. As famílias que estão com seus familiares doentes ou que eventualmente tenham falecido, sofrimento moral. Afora que decisões tomadas em crises podem produzir efeitos nas pessoas, na comunidade, que eu discordo e falar mal, mas isso pode trazer sofrimento moral. Falar mal da gente, ou alguém falando mal da gente, nos faz sofrer, mas é preciso enfrentar, e a coragem nos leva a esse enfrentamento. A outra coisa, e a segunda coluna, a prudência. A prudência só é necessária porque na crise existe a incerteza, o risco e o acaso e o desconhecido. Por isso, a necessidade de ser prudente, pensar antes de fazer. Os deuses não precisariam de prudência porque os deuses sabem tudo. Em qualquer história de qualquer civilização, os deuses egípcios, gregos, babilônios, sabiam tudo.
Mas nós, humanos, não sabemos tudo. E, portanto, diante de crise onde nós não sabemos o que vai ser amanhã ou o ano que vem, nós precisamos de ser prudentes. E o líder, então, mais do que nunca, precisa ser prudente. Prudência não é ciência. Ela faz, às vezes, da ciência quando a ciência nos está faltando. E nessa pandemia, por exemplo, nessa crise, a ciência ainda não encontrou a solução. Portanto, é preciso prudência para tomar as decisões e que vão afetar milhares de pessoas, famílias e, eventualmente, a própria instituição, aqueles colaboradores que estão junto comigo. A prudência separa a ação efetiva do impulso irresponsável. O realizador do desmiolado. A prudência ajuda o líder a usufruir, a desfrutar o mais possível e a sofrer o menos possível. Mas ele leva em conta, em tudo isso, as imposições e as incertezas que a crise e a realidade da crise traz. E ele faz isso inteligentemente. Da prudência associada à coragem vem a autoconfiança de que a decisão tomada é a melhor para todos, dentro das condições existentes no momento. E aí, de novo, eu cito as decisões que o Churchill tomou. Um outro exemplo bonito hoje, nesta crise, Angela Merkel, tomando decisões que não são fáceis de serem tomadas, mas como ela tem a confiabilidade do povo alemão, a Alemanha vai liderando, do ponto de vista das estatísticas, as melhores reações à pandemia. Prudência, coragem e autoconfiança. Claramente a gente vê isso em Angela Merkel. A autoconfiança é fundamental para um líder público liderar. E ela só existe se ele for capaz de mergulhar em si mesmo, sem pretexto, sem desculpas, sem álibis, sem se desculpar em nada, sem conceder nada para ele próprio. Um mergulho sincero. O líder que não estiver disposto, por causa da dor que isso causa, a descer em si mesmo, não vai conseguir responder as perguntas da vida. Ele vai ficar hesitante numa linha de sombra, nebulosa, numa região opaca, destituída de sentido, de significado pessoal, de emoção pessoal. E esse lugar se chama, popularmente, de ficar em cima do muro. Um líder ou um indivíduo que fica em cima do muro jamais será reconhecido como um líder. Líderes reconhecidos são sempre indivíduos que tomam posição diante das crises e diante das circunstâncias desconhecidas. São indivíduos apaixonados. A consciência oriunda que se produz a partir da viagem para dentro de si não pode ser traduzida em ficar recolhido em si mesmo. Entrar dentro de si me joga, me torna mais atento para o outro. Meu autoconhecimento me coloca mais atento para o outro. Eu não posso ficar retirado dentro de mim, nesse mundo falsamente tranquilizador e falsamente impermeável. Eu preciso ter a sensibilidade, eu volto de novo à empatia, para as inquietudes que derivam das responsabilidades que eu assumi ao assumir a posição de líder, em especial de um líder público.